Olá, pessoal. Bom dia. Deixa eu só arrumar aqui. Tá todo mundo ouvindo? Coloquem aí no chat se vocês estão ouvindo ou não. Eu vou ajeitar aqui. Boa, legal, legal. Todo mundo ouvindo aí. Ótimo. Vamos começar. Só colocar um pouquinho mais para cá. E pronto ali. Só terminar de ajeitar aqui. Mas que bom que tá todo mundo ouvindo, então. Então vamos lá, vamos começar aqui o nosso bate-papo. Eu não vou chamar de aula hoje, vou chamar de um bate-papo aí para a gente falar um pouquinho sobre blockchain, sobre a aplicação, né, de blockchain para a área de negócios, trazer aí algumas sugestões, alguns casos específicos, né, de blockchain na área de negócios, tá? É o que a gente vai comentar aqui hoje aí com vocês. Então, primeiro, só colocar aqui, fazer aí uma pequena apresentação inicial, tá? Deixa eu só fechar aqui de novo o outro programa aqui. Pronto, vamos lá. Agora tá tudo ok aqui, né? Começando aqui, pessoal, então, tá? Essa formação, como a gente chamou ali, um conteúdo complementar. E aqui, antes até de me apresentar aí, eu vejo que tem pessoas aí que eu ainda não conheço, vou fazer uma breve apresentação minha rapidamente, mas só colocar isso aí para vocês, né, que a gente aqui, o pessoal da TI Exames, a gente aqui tem essa possibilidade de utilizar esse material da Exim, né, que vamos fazer aqui algumas referências aí durante esse nosso bate-papo. E também colocar que algumas outras marcas, né? Aqui nós vamos falar para negócios e, por óbvio, para falar sobre negócios, a gente precisa falar sobre outras marcas. Então, por isso, eventualmente, nós vamos citar aí algumas outras marcas, algumas outras empresas, né? Organizações, etc. Mas, por óbvio, que aqui o objetivo é meramente aí acadêmico, educacional, formativo, né? Então, a ideia aí é passar essa informação e lembrar também que esse material, claro, é da TI Exames, então, tomar cuidado com isso, né? Aqui fazendo uma pequena apresentação muito rápida, principalmente aí para quem não me conhece. Tá? O meu nome é Matheus, eu sou brasileiro, por óbvio, né? Mas eu moro aqui em Portugal, moro aqui em Lisboa já desde 2014, tá? 5 anos e meio já que eu tô por aqui. E eu vim para cá para estudar, para fazer um doutorado em Direito, né? No momento, como vocês podem ver aí, eu tenho a certificação da Exim para DPO, eu segui lá a trilha do DPO, né? Que aqui a TI Exames tem cursos para quem quiser trabalhar na área de proteção de dados, né? Também. Eu também tenho a certificação de blockchain da Exim, tá? A blockchain Foundation da Exim. Também tenho a certificação da IAPP, aí na área também de proteção de dados. E tenho estudado também a parte de inteligência artificial. Tá? Na verdade, no momento, eu trabalho aqui em Portugal como DPO da L'Oréal, né? Na parte de proteção de dados. Eu trabalho também como professor, sou professor da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, e na Faculdade de Direito eu dou aula de programação para juristas, que é uma disciplina que se tem na graduação, né? Então, o pessoal da graduação em Direito faz essa disciplina, chamada Programação para Juristas, e dou aula também em cursos de extensão, especialmente aí no curso, como vocês podem ver aí, de Direito e Blockchain, tá? Por óbvio, né? Fazendo essa junção aí de Direito e Tecnologia. E no âmbito dessa junção de direito e tecnologia, na verdade, as minhas 3 áreas principais aí são a proteção de dados, em que eu misturo, né, eu junto a parte de direito e a parte de tecnologia, porque eu tenho uma formação em ciência da computação, e também a questão de blockchain e inteligência artificial. São essas 3 as minhas áreas de pesquisa. Apenas quero colocar aqui que no caso de blockchain, eu venho estudando propriamente dito em termos aí mais acadêmicos desde 2015, início de 2016, então já tem aí 5 anos praticamente que eu estou estudando essa área, tá? Tanto no seu aspecto técnico, digamos assim, né, de programar, de criar uma blockchain em casa, quanto no seu sentido das suas aplicações e, por óbvio, né, a vinculação com a esfera jurídica,
tá? E também aqui na área de negócios, né, que é o que a gente vai trocar algumas ideias hoje, tá? Tem ali o meu LinkedIn para quem tiver interesse, tá? Se vocês quiserem aí conectar, enfim, mandar mensagens, etc., tirar eventuais dúvidas na medida do possível, eu sempre vou respondendo, né, a essas dúvidas lá pelo LinkedIn, manter contato, tem ali meu e-mail também, tá? Então, deixo aí para quem quiser, quem tiver interesse, fica à vontade para adicionar lá, tá ok? Então, vamos lá, feita essa pequena apresentação, aqui eu trago aí o nosso roteiro desse nosso bate-papo de hoje, tá? Eu vou tocar aí nesses 3, 4 pontos principais. Primeiro, falar aqui de aspectos gerais, é um pouco mais técnico, não técnico super avançado, por óbvio, é mais para que você, que eventualmente não conheça a tecnologia, saiba aí do que a gente está falando, tá? E para quem já conhece, reforçar o tema, é claro. Depois eu vou trazer alguns casos de uso prático, ou seja, mostrar essa aplicação na prática com casos reais, ou seja, casos que já estão ocorrendo, especialmente casos fora do Brasil, né? Os exemplos que eu tenho trazido aí são mais casos de fora do Brasil. Tá? Depois eu vou falar aí bem rapidamente sobre um desafio prático, né? Ou seja, a pessoa que trabalha com blockchain, e é o meu caso, por exemplo, né? Eu estudando e trabalhando com a questão de blockchain, eu tenho que tomar cuidado com a proteção de dados, e aí, claro, eu vou, como a gente diz, né? Puxar aqui a sardinha um pouco para o meu lado, no sentido aí de juntar a área principal, que é a área de proteção de dados que eu estou trabalhando, como eu falei antes, DPO na L'Oréal aqui em Portugal. Depois falar um pouco aí sobre o próprio exame de certificação e colocar dúvidas, tá? E aí, quem já fez aqui outros webinars aqui comigo, aqui na TI Exames, sabe que o método, o modelo que eu utilizo, é o mesmo que eu vou utilizar aqui hoje, é fazer o quê? Eu vou colocar esses 4 aspectos aí, para cada um deles vocês podem ali no chat ir colocando questões. A cada bloco desses eu vou dar uma paradinha, vou olhar ali, responder alguma questão, e lá no final a gente abre aí para quem quiser fazer perguntas ao vivo, usar o microfone, etc., para a gente fazer isso aqui de uma maneira bastante interativa, como eu disse no início, né? Ainda que tenha aqui, claro, um objetivo de ensinar, né? Mas não é aí uma aula no seu sentido tradicional, é muito mais um bate-papo. Tá? Então, vão colocando ali as questões eventuais, eu vou comentando aqui no meio desses módulos, tá? E aí, no fim, a gente abre aí para a gente conversar um pouquinho sobre o assunto, tá? E aqui eu já coloco aí, eu coloquei desse jeito aí, fazendo uma pequena provocação para vocês. Eu quero fazer uma pergunta, gostaria que vocês respondessem aí no chat. Já digo que vi algumas pessoas escreveram algumas coisas ali, eu não li nada ainda ali, tá? Mas para a gente esquentar aí, trocar essas ideias sobre blockchain, eu coloco isso aqui, essas 2 imagens aí para vocês, tá? Colocando aqui o quê? Só para contextualizar, tá? A Universidade de Nicósia, que é a capital do Chipre, tem um mestrado em moedas digitais que é completamente online. Tá? Inclusive, se alguém tiver interesse, pode entrar lá, fazer, claro que é pago, mas tem uma disciplina, essa que vocês podem ver aí no meio, Introduction to Digital Currencies, que é uma disciplina gratuita. Tá? Então, se alguém tiver interesse, pode fazer essa disciplina. É totalmente online, toda em inglês, por óbvio, mas ela é totalmente online, gratuita, então você pode fazer. E ao final, para quem faz, eles dão esse certificado, tá? Como vocês podem ver aí, tá? Ou seja, no final eles dão um certificado. E aí, por que eu coloquei ali no slide anterior para a gente esquentar os motores e a provocação? Vocês podem ver que tem aí 2 exatamente iguais, à exceção, vocês devem ter reparado aqui no meio, da nota. Eu tenho aqui a nota 91, aqui eu tenho a nota 61. E aí, eu gostaria que vocês indicassem rapidamente aí no chat, né, o que vocês acham, qual dos 2 é o verdadeiro? É o da esquerda de 91 ou é o da direita com a nota 61? O que vocês pensam? Tá? Gostaria que vocês comentassem aí bem rapidinho. Ó. O pessoal está colocando Bruno, Renan, Gladstone, todos os da direita, ou seja, com a nota 61, né? Tá? Então, vejam aí, direita, direita, direita. O Eduardo colocou que é o da esquerda. Tá? Bruno, Milena, Ricardo da esquerda. A maioria ainda está colocando que é o da direita. Né? Alguns aí colocando direita, esquerda, mas me parece que a maioria está achando aí que é da direita. O Roberto colocou que não faz ideia. Né?
Então, olha só, pessoal, por que eu coloquei essa provocação aqui? Tá? Olha aí, o Luiz colocou ali, só Deus sabe. Luiz, vou te dizer que não. Na verdade, a blockchain vai saber qual que é o verdadeiro. E aqui eu estou trazendo para vocês, e por isso que eu fiz uma provocação, já um caso prático. Repito, esse curso, ele já existe há um tempo, ele não é de hoje, ele já existe há um tempo, ele já está na sua 12ª edição, se não estou em erro, 12ª, 13ª edição, tá? Então, o que eu quero colocar é o quê? Aqui você tem uma aplicação prática da blockchain na área de negócios. Quando eu digo negócio aqui, por óbvio, é uma universidade pública, mas eu não estou entrando no mérito aqui de ser uma empresa ou não. O que eu estou querendo dizer é que você usa a blockchain para garantir a veracidade de documentos, tá? E aí, só para deixar muito claro para todos vocês, o documento verdadeiro é da esquerda, com a nota 91, e não o da direita com a nota 61. Agora, vejam, qual é a diferença de um para o outro? Tá? Ou seja, a diferença, por óbvio, né? Além da obviedade do número, e aqui eu demonstro já, eu espero demonstrar de maneira bem prática, a possível aplicação disso daí. Tá? Ou seja, qual é a possível aplicação disso daqui? A possível aplicação diz respeito ao seguinte: a universidade consegue, e não só a universidade, mas aqueles que eventualmente peguem esse documento, tá? Eles conseguem garantir a veracidade desse diploma. Então, aqui eu tenho uma aplicação clara em blockchain dizendo o quê? Dizendo que, na verdade, o diploma é válido, por quê? Porque ele foi registrado em um determinado dia, em uma determinada hora, com base em determinadas informações, tá? E eu não consigo, se eu alterar esse documento, essas informações, esse registro vai ser completamente diferente, um eventual novo registro vai ser completamente diferente. Em outras palavras, eu consigo aqui provar a validade, a veracidade, a autenticidade deste documento, tá? Ou seja, essa é uma maneira em que eu posso utilizar a blockchain, comprovar que aquele documento é válido. Eu vi ali, bati o olho rapidamente no chat aqui, eu vi algumas pessoas falando que o da esquerda tem ali uma espécie de ranhura, imagino que estejam se referindo a isso aqui, né? E, na verdade, isso aqui foi proposital, tá? Ou seja, para tentar induzir aí o pessoal, mas colocar o quê? Que esse aqui, com essa ranhurazinha aqui, esse é o verdadeiro, e é esse aqui que foi registrado em uma blockchain. Ou seja, existe um determinado processo, tá? Esse processo, ele faz o registro do diploma na blockchain e, por causa disso, eu posso ir lá e comprovar que aquele ali é o verdadeiro e não o outro. Tá? Ou seja, para uma empresa, por exemplo, que está recebendo um certificado desse, ter esse registro em blockchain é extremamente interessante, porque montar um certificado desse daí no Word, em 10 minutos você faz isso daí. Né? Ou seja, em 10 minutos, isso que está aqui você coloca e você vai lá e coloca a nota, por exemplo, que você quiser. Então, uma universidade, seja ela pública ou privada, pode usar um sistema em blockchain para dizer meus certificados são registrados ali e, a partir daquilo ali, as empresas que tenham contato com esse aluno, por exemplo, que enviou o certificado, vão começar a perceber, né, se aquilo é válido ou não. Como que isso é feito? Tá? Ou seja, como que esse registro é feito, como que essa validação é feita, aí a gente passa para esses aspectos gerais aqui, tá? Em que eu vou mostrar de que maneira isso acontece. Então, primeira coisa aqui, e aqui eu tenho uma síntese, tá, dessas principais características de uma blockchain, da tecnologia em si. Tá? Ou seja, aqui hoje, como é esse bate-papo, eu não vou entrar no mérito aí de quando ela surgiu, como que surgiu, seus objetivos, blá, blá, blá. Tá? Isso aí a gente deixa um pouquinho aqui de lado, vamos entrar direto nesses aspectos técnicos. Por quê? Porque esses aspectos técnicos, ou são esses aspectos técnicos, que vão mostrar, vão comprovar de que maneira aquilo que foi registrado naquele dia, naquele horário, naquele momento, é verdadeiro. Então, em primeiro lugar, lembrar o que? O próprio conceito de blockchain, tá? Ou seja, uma blockchain é uma estrutura, como eu pus ali, em que os dados são armazenados em grupos, né? Ou em blocos, no caso,
por óbvio. Então, você tem uma blockchain, ou seja, uma cadeia de blocos, e é literalmente isso. Sob um ponto de vista técnico, o sistema ele vai guardar dados no bloco 1, depois ele pega outros dados e grava no bloco 2, e depois ele grava no 3, e depois ele grava no 4. Portanto, é uma sequência de blocos, é uma cadeia de blocos, digamos assim. E esses blocos eles estão completamente entrelaçados uns com os outros devido a determinadas características. Inclusive, vou mostrar aqui de um site que eu vou recomendar para vocês para mostrar isso aqui na prática, porque eu falando aqui às vezes pode ficar muito abstrato. Então, eu vou explicar essas características e depois vou mostrar rapidinho para vocês aqui de que maneira isso está presente. Tá? Então, primeiro conceito que vocês precisam se lembrar é esse. De que uma blockchain é uma cadeia de blocos, literalmente, só fazer a tradução do inglês. Como que esses blocos vão estar juntos, vão estar ligados ou conectados uns aos outros? O primeiro ponto ali é a criptografia, que gera um hash, tá? Geralmente utiliza o SHA-256, que é uma função hash, vai gerar o hash, ou seja, o que é esse hash? Eu pus ali entre aspas, é uma espécie de impressão digital, cuja saída será sempre exatamente a mesma no que diz respeito ao seu tamanho, tá? Ou seja, geralmente aí você pode ter 64 caracteres, tá? Para quem não for aí da área técnica, vejam ali embaixo que eu tenho ali as duas expressões, painel, blockchain, já vou explicar a diferença, mas eu quero que vocês percebam primeiro ali que tem o 75, EF, etc. Então, o EF não são letras, são números, tá? Porque isso aí é um número em formato hexadecimal, para quem não souber disso. Então, o que essa função hash vai fazer? Ela vai pegar os dados. Que dados são esses? Dados quaisquer que você queira gravar em uma blockchain. E ela vai ser aplicada sobre esses dados e a saída dela, o output dessa função vai ser esse número, tá? Usando, se for utilizado o SHA-256, vai gerar aí esse número de 64 caracteres, vamos chamar assim, tá? Para não entrar muito em minúcias técnicas aqui hoje, mas todas as vezes vai ter esse tamanho. Agora, onde está o pulo do gato, digamos assim, na função hash? Vejam ali no painel blockchain o primeiro e o segundo. E eu pergunto para vocês, qual é a diferença do primeiro e do segundo nas duas primeiras palavras? Não no número em si, mas nas duas palavras painel blockchain, que é o título desse bate-papo nosso aqui hoje. Imagina que vocês percebam ali que a única diferença é a letra B. Exatamente, como ali já colocaram, é o B, que um é maiúsculo e o outro é minúsculo. E percebam ali que eu mudando, a letra é a mesma, quer dizer, para nós humanos a letra é a mesma, o B, né? Ou seja, inicia com B, só que simplesmente uma pequena mudança do B maiúsculo para o B minúsculo no segundo caso, percebam que já gera um número completamente diferente. Então, essa é uma das primeiras e talvez uma das principais características da tecnologia blockchain, ou seja, ela se fundamenta nessa ideia de hash, tá? E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você mudar qualquer coisa na origem do dado, o hash, que é o output, que é a saída, vai ser completamente diferente. Então, aqui a gente já tem um primeiro elemento que garante aí a segurança de uma blockchain. Qual seja essa ideia de que se você fizer uma mínima alteração, eu já consigo perceber que alguma coisa está errada. E aí, eu voltando, e lembrem-se lá daquele certificado, quer dizer, pegando esse raciocínio e aplicando ao certificado que eu mostrei, vou até voltar aqui rapidamente, o que a Universidade de Nicósia faz? Ela pega o documento da esquerda, que é um PDF, ela salvou em PDF aquela informação. Ela aplica a função hash sobre esse PDF e a função hash me traz um determinado número, naquele formato lá que eu já vou voltar. Se eu pego e altero esse PDF para alterar minha nota, imaginem que eu tivesse tirado 61 e eu quero mostrar para todo mundo que não, eu tirei 91. Porque dizer que eu tirei 61, que é o da direita, que é o falso, que eu não tirei 61, só para deixar isso claro. Mas se eu tivesse tirado essa nota, eu não quero passar vergonha, então eu vou alterar o meu certificado e vou enviar. Se eu envio esse PDF e a empresa para a qual eu envio tem acesso a isso daqui, ela vai calcular o hash do certificado, vai comparar com o original e vai dizer, opa, tem alguma coisa errada, porque eu fiz uma pequena mudança no arquivo PDF. Tá? Então, a ideia do hash é exatamente essa. Tá? A ideia do hash é fazer com que se tenha uma garantia de que os dados inseridos, se você fizer uma mínima alteração, o resultado já vai ser
completamente diferente. Então, esse é um primeiro ponto a se guardar no que diz respeito a uma blockchain. O segundo ponto é um registro distribuído. Quer dizer, a ideia do registro distribuído aqui é o quê? É a ideia de que todos os participantes de uma rede blockchain terão acesso àqueles dados que estão gravados. Tá? Ou seja, e aqui usando como exemplo o Bitcoin, que talvez seja aí a rede mais conhecida de vocês, não sei aí qual é o nível de conhecimento de vocês, mas eu imagino que todos já tenham ouvido falar sobre o Bitcoin, por óbvio, a moeda digital. Qualquer pessoa que entre no site bitcoin.org, faça o download lá do aplicativo, instale o aplicativo e faça o download de toda a rede blockchain, dos dados que estão gravados, vai ter acesso a esses dados de maneira igual a qualquer outra pessoa. É claro que existem diferenças aí entre os nós, né? De graus de acesso, de validação, etc. Mas o ponto é que o registro é distribuído. Então, todos os computadores têm acesso. Vamos fazer aqui uma pequena comparação muito rápida e só a título de analogia. Os dados, por exemplo, que estão no Facebook. Tá? Ou seja, se eu quiser, não é o caso, eu não uso Facebook mais, mas se eu quiser usar o Facebook, por exemplo, os dados do Facebook estão lá nos servidores do Facebook. Por óbvio, deve ter vários servidores, mas o ponto que eu quero dizer é centralizado em um local, digamos assim, tá? De maneira geral, fazendo aqui uma analogia, repito, né? De novo, sem entrar em muitos detalhes técnicos, mas são os servidores do Facebook. Se por um acaso aqueles servidores pararem de funcionar, o que vai acontecer? Você, que é o usuário, não vai ter mais acesso. E aqui com o registro distribuído já não é o caso, tá? Ou seja, aqui esse registro, esses dados estão guardados em todos os computadores que façam parte da rede, tá? Ou seja, todos têm acesso àquela base de dados e todos vão ter acesso ao conteúdo. Isso é um problema? Não, não necessariamente, porque os dados vão estar gravados naquele formato, podem estar gravados, não quer dizer que vão, mas podem estar gravados naquele formato ali do hash, e aí, se eu entrego para vocês um número ali, 75, EF, etc, 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 o que isso significa? Tá? Então, não necessariamente as pessoas vão ter acesso ao conteúdo daqueles dados. A ideia que é aguardar é que o registro distribuído significa dizer que está em vários computadores ao mesmo tempo. Tá? Terceiro ponto, imutabilidade. Por que imutabilidade? Porque uma vez, e isso aqui vai, esse ponto da imutabilidade vai ficar um pouquinho mais claro daqui a pouco, quando eu mostrar ali na prática um site, depois eu passo aqui para vocês. Mas é imutável por quê? Porque um bloco vai sendo gravado depois do outro. Tá? Ou seja, como eu disse no início, eu tenho os dados X, Y, Z quaisquer que estão no bloco 1, depois eu tenho os dados ABC quaisquer que estão no bloco 2, depois eu tenho lá os dados M, N e O que estão no bloco 3, e um vai sendo guardado depois do outro. Por que é imutável? Porque se eu fizer uma alteração no bloco 1, tá? Ou seja, se eu mudo lá, imagine que no bloco 1 eu guardei painel blockchain com a letra B maiúscula. Aí depois eu guardei o bloco 2, depois eu guardei o 3, gravei na sequência 4, 5, 6, 10, 1000, não importa. E imagine que aí eu pense, putz, mas não é blockchain com letra maiúscula, é com letra minúscula. Então eu vou lá no bloco 1 para alterar aquele conteúdo. Se eu fizer isso, ou se eu tentar fazer isso, o hash daquele bloco 1 vai ser completamente diferente e isso vai causar impacto no 2, que vai causar impacto no 3, que vai causar impacto no 4 e assim sucessivamente. Portanto, é imutável, porque eu não consigo alterar o conteúdo de um bloco anterior sem alterar todos os dados que estejam nos blocos subsequentes. De novo, isso talvez soe um pouquinho abstrato, mas eu vou só finalizar essas características e já vou mostrar para vocês na prática como que isso aqui acontece, tá ok? Em consequência, se tem a segurança, quer dizer, a junção da criptografia com o registro distribuído, com a imutabilidade, vai garantir essa segurança. E vai garantir segurança por quê? A criptografia vai garantir a segurança porque, em princípio, tá? Você se depara com esse número em formato hexadecimal que está ali em cima, você não sabe o que aquilo quer dizer. Tá? Então, tem ali uma criptografia que garante a confidencialidade das informações.
você tem um registro distribuído. Registro distribuído, então, se eu tenho aquela base de dados, não em um computador, e repito, quando eu falo aqui um computador, lembre-se do exemplo do Facebook, por óbvio, tem vários computadores, mas você tem uma entidade central. Né? Na verdade, o correto aqui não seria nem pensar em termos de um computador, mas de uma instituição. Então, o Facebook como instituição, o bancos, por exemplo, como instituição, a TI Exames como uma instituição, ela tem os seus dados, essas instituições todas têm seus dados guardados em um lugar centralizado. Se esse local centralizado der problema, não se consegue mais ter acesso àqueles dados. Então, o registro distribuído, ele garante o quê? Ele garante a disponibilidade dos dados. Por quê? Porque se eu tenho esses dados guardados em 1 milhão de computadores que estão vinculados a essa rede blockchain, se um computador der problema, os outros 999.999, em tese, vão continuar funcionando e os dados estão disponíveis ali do mesmo jeito. Tá? Ou seja, a disponibilidade dos dados só estaria afetada se todos os computadores em uma blockchain parassem de funcionar ao mesmo tempo. E a imutabilidade, que é essa questão de você não conseguir ou de ser assim extremamente improvável que se faça alteração, muito complicado, muito difícil de fazer alteração em blocos anteriores, garante o quê? Garante a integridade dos dados. Tá? Então, para quem aí já tem conhecimentos, por exemplo, na área de segurança de informação, já deve ter visto que a blockchain é um elemento fundamental para se garantir a CID, né? A confiabilidade, a confidencialidade, a disponibilidade e a integridade desses dados estão garantidos por esses 3 elementos aí, tá ok? Existe também a questão da transparência, ou seja, é transparente por quê? Porque, como eu disse, todos os que estão na rede têm acesso aos dados e ela é append only, ou seja, você apenas escreve, você não altera aquilo dali. E aí, como eu já disse, essas características buscam garantir a confiabilidade, a integridade e a disponibilidade dos dados gravados. E existe a possibilidade de confiar sem conhecer, ou seja, eu não preciso, por exemplo, eu, Matheus, estou em uma blockchain, vinculado a uma blockchain, e batendo o olho aqui eu vejo que a última pessoa que escreveu ali é o Alexandre, tá? Escreveu no site, no chat. Eu não sei quem é o Alexandre, mas eu não preciso conhecê-lo, eu não preciso confiar nele. Por quê? Porque quem vai fazer esse processo de confiança, digamos assim, não vai ser eu, não vai ser o Alexandre. E aí, já respondendo, não vai ser assinatura digital, como o Alexandre colocou, vai ser o próprio sistema e vai ser todos os computadores que estão na rede que irão garantir a CID desse documento. Tá? Trazendo isso aqui para a prática. Tá? Tem aqui um site, deixo aqui, ó, é o enders.com, tá? /blockchain. Disponibilizo, depois a gente coloca aí para vocês. Mas para aqueles que não têm um conhecimento mais técnico sobre o assunto, tá? Vamos lá ver como é que funciona. Aqui o hash, tá? Então eu escrevo aqui meu nome, que é público. Vejam que conforme eu vou escrevendo meu nome, os dados ali embaixo, o hash vai sendo alterado. Então, se eu coloco só Matheus Passos, ele tem esse número que começa com 63EA. Se eu coloco meu nome completo, ele já muda para 354C. Se eu venho aqui e coloco o P minúsculo, ele já alterou completamente. Tá? Se eu tiro lá o Silva no final, deixo só o P minúsculo, vejam que é completamente diferente de ter o P maiúsculo. Portanto, isso aqui é o hash na prática. Tá? Um bloco. O que é o bloco? Aqui eu tenho o bloco número 1, tenho o nonce, que eu não vou explicar aqui, tá? Não vou explicar isso aqui hoje, aqui é mais um bate-papo para a gente ver. Então, eu venho aqui, gravo os dados quaisquer aqui, tá? Então, eu posso colocar aqui, estou colocando texto, eu posso colocar imagem, eu posso colocar vídeo, eu posso colocar só essa frase que não tem sentido nenhum, ou eu posso colocar um livro completo, eu posso colocar qualquer coisa. E aí, quando eu venho aqui no minerar, isso aqui pode demorar um pouco mais ou não, pronto. O minerar aqui significa dizer o quê? Que esse bloco, se fosse uma blockchain de verdade, ele estaria gravado. Tá? Ou seja, ele executou a função, que eu, de novo, não vou entrar no mérito mais técnico aqui, mas ele fez o que deveria fazer, digamos assim, e gravou o dado na rede. Né? Aqui eu tenho uma blockchain em si. Tá? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui para ficar só
aí na tela para vocês verem, todos vocês poderem perceber, tá? Opa, deixa eu só alterar aqui, pessoal, rapidinho. Pronto, tá? Então, eu tenho aqui o quê? Eu tenho os dados aqui. Pronto, gravei. Tá? Tô minerando, etc. E achei. Agora, qual é, de novo, o pulo do gato e como é que eu garanto isso? Percebam aqui que aqui eu tenho a função hash desse bloco número 1. Essa função hash, ela foi calculada com base no número desse bloco, nesse nonce, que é uma outra questão mais técnica aqui, os dados que estão aqui e o prévio. Como esse é o bloco 1, é o primeiro, tá? Então ele diz que é tudo 0. O ponto importante aqui para a gente gravar a ideia qual é? É que aqui, ó, eu tenho um hash que tem 00002DA. Gravem essa informação. E percebam que aqui, ó, no bloco 2, eu tenho o hash do bloco anterior, 0002DA. E aqui eu venho aqui e coloco meu sobrenome, Passos. Tá? Vejam ali, gravou os dados aqui. E aqui vejam que do 2, eu tenho 0000836, tá? E vejam que aqui no 3 ele tem aqui ó, o prévio, 000836. E aí eu venho aqui e gravo um dado qualquer aqui. Qual é o ponto que eu quero mostrar aqui para vocês? Tá? E daí, mostrando esse ponto, é que vem a questão da segurança da blockchain. Eu consigo fazer com que o bloco posterior tenha o hash do bloco anterior gravado junto dele. Ou traduzindo isso, o bloco 2, o hash do bloco 2, que está aqui embaixo, como vocês podem ver, o hash do bloco 2 vai corresponder ao número do bloco, ao nonce, aos dados e ao hash do bloco 1. E é com isso aqui que eu chego a esse número aqui. O bloco 3, o hash do bloco 3, ele vai ser correspondente ao número do bloco, à posição, ao nonce, aos dados e ao hash do bloco 2. E assim sucessivamente. Então, se eu sou uma pessoa mal intencionada e aí eu resolvo vir aqui e alterar o nome, tá? Percebam que na hora que eu altero aqui o H, tá? Ou seja, meu nome tem H. Se eu tiro o H, toda essa ligação de um bloco ao outro é desfeita. Ou seja, eu estou aqui mostrando para vocês, tá? Como que funciona uma blockchain. E aí ele sai do hash, ele perde o hash anterior. Percebam que aqui embaixo ó, o hash já não é o original é 0002DA, que está vinculado a esse aqui, que gera esse, que está vinculado a esse, e assim sucessivamente. Mas quando eu venho aqui e tiro o H, o hash e mesmo que eu minerasse aqui, o hash é completamente diferente. Então ele vai gerar esse problema de alterar. Vejam, eu alterei, eu validei, e agora o hash com esses dados aqui sem o H são esses, mas o vínculo com o próximo já se perdeu. E assim sucessivamente. Daí a ideia que eu disse antes de que uma blockchain garante a segurança. Por quê? Porque se um agente mal intencionado resolver alterar o conteúdo daquele bloco, de um bloco anterior, tudo que vem depois vai ser alterado. E aí você vai falar, poxa, mas aí é fácil, né? Aí é só ali a pessoa que é o mal intencionado vir aqui no bloco 2 e minerar de novo. E vai ficar tudo ok. E realmente vai ficar tudo ok. Como vocês podem ver, ficou verdinho. Aí a pessoa mal intencionada vem aqui no 3 e minera. E aí vamos pensar, poxa, tem 1 milhão de blocos e é difícil? Talvez seja, mas ele consegue fazer, conseguiria. Só que aí a gente vem para o âmbito de ser um distribuído. Ou seja, eu tenho o nome aqui no primeiro, eu tenho o nome no segundo, o nome do terceiro, eu não vou fazer aqui em todos para a gente não perder muito tempo, tá? Só que esse sistema é distribuído, então eu tenho aqui o computador A, o peer A, né? Que tem esses dados, e aqui tem que ser igual, no peer B tem que ser igualzinho. Tá? E eu tenho de vir aqui, percebam que aqui eu tenho exatamente o mesmo resultado, tá? Ó, 2DA, que é no computador A, 2DA no computador B. Então, eu venho aqui, eu tenho de gravar exatamente o mesmo dado, tá? Aqui, ó, 836, 836, tá aqui.
E eu poderia ter outros aqui. Não vou fazer para a gente não gastar tempo. Aí aquele agente mal intencionado, o que ele faz? Ele vem nesse computador e altera aqui. E aí ele minera aqui. E ele faz toda aquela alteração que eu mostrei anteriormente. E ele minerou. E aí percebam, né? Você vai dizer assim, nossa, então ele consegue alterar. Pois é, mas ele conseguiu alterar onde? Ele conseguiu alterar neste computador aqui. Só que para ser válido, como o registro é distribuído, ele não vai alterar só no computador A, ele precisa alterar no computador B. Por quê? Porque aqui eu não coloquei, mas imaginemos que o C aqui tivesse também correto, sem alteração. O que o sistema iria fazer no final? O sistema iria ver, bom, nesse exemplo aqui eu tenho 3 computadores, 2 computadores, tá? Que seriam aqui o B e o C, aqui não está aparecendo para vocês, mas por óbvio eu estou aqui fazendo minerando e ele está dando aqui embaixo o mesmo resultado. Então, o B e o C, eles têm esse mesmo hash aqui, 2DA, 0002DA. E o A não. Então, quem que está errado? Quem está errado é o A. E aí perceba, você que está mal intencionado e que queria alterar aqui, você eventualmente vai alterar naquele computador. Mas para você alterar todos os registros em toda a blockchain, você tem de alterar, como eu mostrei aqui, não apenas os blocos na sequência, tá? Ou seja, você vem aqui e alterou aqui, ó, tirou o H do meu nome, e você vai ter de alterar o bloco 2, o bloco 3, e se essa rede tiver 1 milhão de blocos, você tem de alterar esse 1 milhão de blocos neste computador A, mas você vai ter de alterar ao mesmo tempo 1 milhão de blocos que estão no computador B, 1 milhão de blocos que estão no computador C, e imaginemos que essa rede aqui tivesse 1000 computadores, não vou nem colocar 1 milhão de computadores. Se essa blockchain tivesse 1000 computadores, com 1 milhão de registros, 1 milhão de blocos, você, o mal intencionado, teria de alterar 1 milhão de blocos em 1000 computadores ao mesmo tempo. Dá para fazer? Do ponto de vista técnico, até dá para fazer, tá? Só que a probabilidade disso acontecer é muito pequena quando você tem muitos blocos gravados e quando você tem muitos computadores disponíveis. Isso falando em termos de blockchains públicas, para quem não souber, já vou falar o que é daqui a pouquinho. É por isso que se considera, e aqui a gente volta aí para os aspectos mais técnicos, tá? Que a blockchain tem todas essas características e é efetivamente um sistema que te dá inúmeras vantagens, né? Ou inúmeras possibilidades em termos de garantia e segurança. Para a gente avançar, não confundir Bitcoin com blockchain, tá? Ou seja, são coisas diferentes. Bitcoin é uma criptomoeda, né? É uma aplicação em blockchain. Então, não pensar que são a mesma coisa. Não são a mesma coisa. Blockchain é a tecnologia. Bitcoin é um uso desta tecnologia. E como vocês devem saber, Bitcoin não é a única criptomoeda, tem várias outras, tá? Outra diferença aqui, rede pública e privada. Aqui eu vou passar mais rapidinho, mas é só para se ter uma noção. Quando a gente fala em termos de negócios, estamos falando de redes privadas, não necessariamente em redes públicas. Tá? Então, o Bitcoin, que é uma criptomoeda, assim como a maioria, não são todas, mas a maioria das criptomoedas são redes públicas. O que é uma rede pública? Você entra lá no site bitcoin.org, faz o download do aplicativo, instala no seu computador e você já está funcionando, você já é membro da blockchain do Bitcoin. Acabou. Tá? Ou seja, ela é pública, qualquer um pode entrar a qualquer momento, sair a qualquer momento, ler e gravar dados, pode validar blocos, se for o caso. Tá? Então, elas são públicas nesse sentido. A privada, tá? Ela já é feito por meio de autorização prévia e é o tipo de blockchain que geralmente se utiliza em empresas, né? Por óbvio, o Santander, que é um banco que usa blockchain, que eu vou citar daqui a pouquinho, ele não abre a sua blockchain para qualquer um ter acesso, por óbvio, né? Então, a rede privada é aquela, como eu pus ali, que possui determinadas restrições para quem pode acessar ou não, tá ok? E o último aspecto aí é de smart contracts, talvez vocês também já tenham ouvido falar, tá? O smart contract nada mais é do que um programa que roda em blockchain e
Para quem tem noções de programação, é um if-else. Né? Ou seja, se ocorrer tal coisa, faça isso. Se não ocorrer, faça aquilo. Claro que eu estou simplificando, claro que os smart contracts têm várias vantagens, né? Ou seja, o smart contract ele roda em uma blockchain, o que significa dizer que ele roda com base em criptografia, está lá distribuído, ele é imutável em princípio, é autônomo, etc, etc. Tá? Tem essas características, mas, em princípio, grosso modo, é claro, para aquilo que aqui nos importa, é um if-else. Tá ok? Pessoal, alguma pergunta mais específica aí por enquanto? Tá? Eu vi ali algumas, vi que o Eduardo fez algumas e etc. Tem algumas aqui do Hendrix, já nos conhecemos, né, Hendrix? Eu vou aqui avançar, não vou, eu vi que tem vários comentários ali, tá? Eu vou aqui pegar essas duas por enquanto, talvez uma outra aí, para a gente já ir para a parte que é o mais importante aqui, que são os negócios, né? Mas vamos lá. Aqui o R. Maia falou que usa um pouco do conceito de pia dos torrents, exatamente, é muito semelhante, tá? É bem parecido com essa ideia. O Hendrix colocou aqui que era distribuído, faz tipo um broadcast na rede para envio de dados dentro de um tempo, exatamente isso, Hendrix, tá? Aquela questão da maioria que eu falei, isso é feito exatamente naquele momento, ele vê ali a maioria tem uma determinada configuração, então quem está em minoria vai ter os dados apagados e substituídos pelos corretos, digamos assim, tá? O Eduardo perguntou o que o botão minerar faz. Minerar, Eduardo, é um processo para que você encontre aquele nonce que eu falei, é um pouco mais técnico, mas basicamente a ideia do minerar é o quê? É descobrir quem vai ter o direito de gravar o bloco na blockchain, né? O bloco subsequente, tá? Então, vou até voltar aqui rapidinho. Quer dizer, eu tenho dado esse bloco 1 gravado. E quem vai gravar o bloco 2? Se a gente imaginar uma rede aí com 100 mil computadores, uma blockchain 100 mil computadores, quem dos 100 mil vai gravar? Então, o mineirar aqui é um jeito de se falar para dizer o quê? Aquele computador que fizer determinados cálculos matemáticos e encontrar esse nonce mais rápido, vai ter o direito de gravar os dados, portanto, esse bloco 2 será gravado por aquele computador. Vamos supor, se eu tenho 100 mil computadores, que é o computador número 51.390, vai. Ele encontrou o nonce em primeiro lugar, então é ele que grava o bloco 2 aqui, e aí o processo começa de novo para o bloco 3 e por aí vai. Se a gente estiver falando de redes que utilizam um determinado mecanismo de consenso, não vou falar sobre isso aqui, tá? Vou falar depois. Né? Mas basicamente a ideia do mineirar é isso, tá ok? Aqui o Fred perguntou, na rede blockchain do Bitcoin, vou ter toda a cadeia no meu computador ou só uma parte? Aí depende de como você configura o seu aplicativo. Em princípio, você vai ter toda a rede, mas vai ficar a seu critério definir se você tem só o cabeçalho, que é o hash, basicamente, ou se você vai ter o hash dos blocos, ou seja, bloco 1, hash tal, bloco 2, hash tal, e assim sucessivamente, ou se vai ter os dados também, tá ok? Eu tenho de colocar algum software à parte para mágica acontecer, o André perguntou, né? Aí, André, é o que a gente vai falar agora, tá? Sobre os tipos de blockchain, já vou entrar nisso, que é a parte dos negócios propriamente dito, tá? Aqui o Everton perguntou se há softwares específicos para uso empresarial para esse tipo de criptografia. Sim, se você quiser só fazer o hash, tá? Sem gravar em uma blockchain, tem vários gratuitos, você encontra isso na internet, é fácil, é colocar lá Hash Calculator, por exemplo, que você vai achar milhares de sites que fazem isso, tá ok? Deixa eu ver aqui, Marcelo colocou algum conceito de blocos do TCP? Em princípio, não, tá ok? Deixa eu ver aqui o que mais alguma. Gera, o André aqui baixou rapidinho, tá? O Augusto colocou, é armazenado em solução de dados estruturados ou não estruturados, você define, você grava os dados que você quiser, porque você aplica o hash sobre os dados da forma que você quiser. Vou falar sobre isso um pouquinho na parte de proteção de dados, já chegamos lá, tá? O André colocou, falando sobre o sistema distribuído, ele gera uma assinatura específica para identificar a máquina na qual o arquivo foi gerado? Sim, quer dizer, você pode configurar a blockchain, né, o sistema para colocar em qual máquina, e isso entra no hash, por exemplo, é possível fazer,
E a última pergunta aqui, sobre os negócios, quando é vantagem e quando não é, que o Paulo perguntou, para aplicações pequenas não. Aí, Paulo, é você como um analista de blockchain, digamos assim, identificar se vale a pena ou não, e não é só pelo tamanho. Tem outros critérios que você deve levar em consideração. Um deles é a questão da proteção de dados, que eu vou falar daqui a pouquinho, tá ok? Vamos ver aí na prática, pessoal. Passando para o nosso segundo bloco, aqui é um bloco mais de descrição de casos que já existem. Tá? Então, tem gente que ainda acha que a blockchain é só criptomoeda e acabou, o resto é tudo conceito. Falso. Vou mostrar isso para vocês agora, que existem vários casos, tá, de aplicação prática de blockchain. Primeiro, e aí já vinculo ali a pergunta do Paulo, que eu acabei de falar. É necessário saber se a tecnologia blockchain será ou não efetivamente útil no processo que você deseja implantar. Então, aquela pessoa que é o analista ou o consultor, digamos assim, percebam que aqui é claro que o analista, eu vou chamar aqui entre a gente agora de analista, né? Ou seja, o analista em blockchain para negócios, ele precisa conhecer a parte técnica? Precisa. Ele precisa ter uma noção do que é um hash SHA-256. Ele precisa saber como é feito as perguntas que alguém fez ali antes, que eu respondi agora. Eu tenho 3 computadores, aí alguém ataca o primeiro, eu tenho que saber por que os dados que estão nos outros 2 vão substituir. Agora, eu como analista preciso ir lá e programar e saber uma questão mais técnica, digamos assim? Não necessariamente. Né? A nossa ideia aqui é voltar para negócios e é fazer com que vocês todos saibam responder essa pergunta que o Paulo fez. Quando que eu aplico no meu negócio? Tá? Então, a ideia é justamente essa. Você, como analista de blockchain para negócios, vai precisar saber se naquela situação específica vale a pena você aplicar blockchain. Tá? Então, saber se é útil, porque pode ser o caso em que aquilo não é necessário. Tá? Inclusive, existem aí, a gente vai mostrar depois no curso, passos, perguntas que você vai fazendo para que você diga, poxa, eu preciso ou não preciso. Como eu pus ali, o fato da tecnologia estar disponível não significa que deva ser utilizada automaticamente. E aqui eu tenho esse exemplo com essa pergunta, né? O quão longe a sua comida viaja para chegar até a sua mesa? Tá? Então, vai depender do enfoque da empresa. Quer dizer, pode ter... e aqui, pegando o raciocínio, eu posso utilizar um sistema de blockchain para comprovar, por exemplo, que aquela comida é orgânica, efetivamente orgânica. Eu faço com que o agricultor lá na ponta, ele comprove, quando ele colhe aquela comida lá, sei lá, um feijão, milho ou o que for, né, que ele plantou, ele coloque no sistema que aquilo é orgânico, ele usou aquilo dali, foi feito naquela área tal, foi colhido ali no dia e horário tal, na posição de GPS tal, naquela localidade, pronto. Aí toda a cadeia de suprimentos, o meio do caminho, vamos colocar assim, vai gravando. O cara que vai buscar na fazenda vai lá e diz, olha, eu vim aqui no dia tal, na hora tal, gravo na blockchain. Aí ele leva lá para um armazém, vamos imaginar assim. Aí o armazém diz, recebi no dia tal, na hora tal. Aí o armazém, o supermercado vai buscar no armazém, por exemplo, e grava. O produto saiu daqui no dia tal, na hora tal. Chega no dia tal, na hora tal. E aí, na embalagem, tem lá um QR Code, por exemplo, em que eu, como consumidor, pego o meu telefone, vejo aquele QR Code e vejo, o produto realmente é orgânico, porque veio lá da empresa, da fazenda X em tal dia, ou a data de validade foi colhido 1 semana atrás, então está dentro do prazo de validade, tá? E por aí vai. Então, aqui algumas áreas, aqui de maneira geral, e depois no próximo slide eu vou mostrar casos bem práticos, em situações em que você pode utilizar. Agora, só voltando aqui, tá? Nesse caso aí da comida. Então, de repente, eu sou a empresa que eu quero fazer isso para o meu consumidor. Eu quero dizer para ele, olha, comprove aqui de onde vem meus produtos. E eu resolvo fazer isso por quê? Porque eu quero investir isso como um diferencial competitivo para a minha empresa. Ou eu posso ser aquela empresa que vai dizer, não, eu não quero investir, do jeito que existe hoje está bom, o consumidor vai lá e olha o prazo de validade e ele compra do mesmo jeito, então não vou investir.
Aí depende da visão de negócio da empresa. Esse tipo de situação, por exemplo, e aí vinculando aos próximos, são situações em que sim, é possível utilizar a blockchain, tá, para fazer todo esse controle de trajeto ou de registros ou do que for. Tá? Então, por exemplo, aqui, assistência médica, por exemplo, é um dos casos, inclusive, mais utilizados, você fazer todo o registro de assistência médica para, por exemplo, evitar compra e venda de receitas, por exemplo, para remédios. Tá? E aqui eu estou pensando de um ponto de vista, mas eu posso pensar como o cidadão que está doente. Eu não tenho de andar com aquela papelada toda para lá e para cá, por exemplo, para poder ir do médico A para o médico B. Quer dizer, o médico A tem acesso a uma blockchain, ele vai lá e registra o tratamento, aí o médico B vai lá e diz, no dia tal você se consultou com fulano e você tem acesso, aquele outro médico B tem acesso, por exemplo. Questão de votação. Ou seja, a gente sabe que no Brasil sempre tem lá os questionamentos sobre urna eletrônica. Se tem invasão, se não tem invasão, etc. É possível criar um sistema de votação utilizando blockchain, porque ele registra a data, registra a hora, registra quem votou. É possível colocar em quem votou de uma maneira a não se descobrir, porque é óbvio, né, o voto é inviolável, né, ou seja, cada um tem a liberdade de votar como quiser. É plenamente possível fazer isso. Gerenciamento de identidade, ou seja, para evitar falsificação de identidade, por um lado, ou para comprovar por outro lado. Quer dizer, um cartório, por exemplo, e está vinculado com o próximo, que é o registro de propriedade, inclusive tem no Nordeste, eu não me lembro agora em qual estado, tá? Mas isso é fácil de achar na internet, mas isso é uma notícia do ano passado, se não estou em erro, ainda de 2018, tá? Que no Nordeste tem um estado que começou a utilizar a blockchain para fazer registro de propriedade. Por quê? Porque ele comprova e não tem como falsificar o documento em termos de propriedade, por exemplo. Cadeia de suprimentos, é a questão da alimentação que eu mostrei no exemplo anterior. Governo e organismos internacionais, vou mostrar isso daqui a pouquinho. Internet das coisas, energia, troca de energia, venda de energia. Eu tenho um painel solar na minha casa e eu quero vender o excedente da minha energia que eu produzo. É possível usar um sistema em blockchain para poder fazer esse controle. E transferências internacionais de valores, já citei. Cito agora e vou citar de novo daqui a pouco o Santander, que faz isso, tá? Usando a Ripple. Então, o Santander faz transferência internacional de valores usando o blockchain. Tá? E como eu disse, não são casos prováveis, são projetos que já existem, tá? E estão efetivamente não é em vigor, né? Mas ocorrendo efetivamente. Aqui eu trouxe alguns casos, como eu disse, mais de fora do Brasil, mas alguns casos de usos. Vejam aí, a Nestlé está utilizando na Austrália uma blockchain da Amazon, tá? Para ajudar a lançar uma nova marca de café chamada Chain of Origin, em que os consumidores podem visualizar a cadeia de suprimentos de café. Basicamente, aquilo é o exemplo que eu dei anteriormente. Eu, consumidor, vou lá, compro o café da Nestlé e eu vejo se ele realmente veio de onde a Nestlé está dizendo que veio. A Ant Financial da China utiliza uma própria blockchain proprietária, aquela privada, como eu disse anteriormente, para finanças, para fazer empréstimos rápidos. Então, a blockchain é utilizada para verificar os recebíveis ali, né? Ou seja, o que ela tem a receber, e para fazer pagamentos nesse sentido de empréstimos, porque fica lá gravado e eu tenho como fazer uma auditoria daquilo dali. Essa outra empresa, a Anthem, nos Estados Unidos, é uma companhia de seguros de saúde que usa blockchain para permitir que os pacientes acessem e compartilhem com segurança os seus dados médicos, é o exemplo que eu dei também agora há pouco. A BMW, todos vocês conhecem, BMW, tem um programa com fornecedores, com fábricas aqui na Europa, no México e nos Estados Unidos, e está usando o blockchain para rastrear os materiais, componentes e peças em toda a sua cadeia de suprimentos. Tá? Ou seja, para verificar realmente aquela peça veio de onde o fornecedor disse que está vindo, tá? Ou seja, para garantir a autenticidade. A General Electric nos Estados Unidos explora a blockchain por meio da sua subsidiária de aviação, um investimento no valor de 30 bilhões de dólares, que construiu um sistema de registro de partes de um motor de avião, para saber de onde veio a peça. Quer dizer, no caso de uma peça dessa der defeito, tomara que, se isso ocorrer, seja ainda em solo, antes da aeronave levantar voo, por óbvio, mas você consegue saber ali
de onde veio a peça, qual é o defeito, qual foi o lote, qual foi a data de fabricação, qual foi a empresa que forneceu aquela peça, porque provavelmente eles têm várias empresas fornecendo a mesma peça. Então, de qual empresa veio, de onde veio. E o importante aqui, alguém pode estar pensando assim, mas claro que uma empresa como a General Electric vai ter todos esses registros, mesmo se for no sistema tradicional. Claro que vai, mas a gente sabe que um sistema tradicional é muito mais passível de falsificação do que o sistema que está na blockchain devido às características técnicas, por exemplo. LVMH, alguém sabe que empresa é essa? LVMH. Se alguém tiver ideia, coloca aí rapidinho no chat, só para a gente ver se vocês têm ideia. Mas é uma empresa da França, tá? De artigos de luxo, exatamente. O Anderson colocou aí, Louis Vuitton, tá? Usa blockchain para rastrear, né, para rastreabilidade dos seus produtos e como prova de autenticidade para reduzir a falsificação. Ou seja, por óbvio, né? Todos vocês aí devem conhecer, claro, Louis Vuitton, então ela não quer que tenha seus produtos falsificados, usa blockchain para comprovar, olha, o meu produto original saiu aqui da fábrica ou da empresa ou do armazém ou de onde for, da loja, o que for, está ali gravado, ela tem como comprovar se o produto é verdadeiro ou não. E a Shell, né, que tem a sua blockchain utilizada para autenticar e verificar a origem e proveniência de equipamentos de processo críticos para a segurança, especialmente válvulas e bombas de gasolina, ao mesmo tempo em que ela está buscando agora generalizar o sistema para se adequar a qualquer tipo de equipamento ou dispositivo. Tá? Então, são casos, repito, que são casos práticos, não tem nada a ver com criptomoedas, não tem nada a ver com Bitcoin, não tem nada a ver com pirâmide, eu vou enriquecer e etc. São casos, são usos práticos em que se percebe como se pode utilizar a blockchain. Tá? E esses dois, ainda em termos de empresas privadas, o Santander, que eu já citei, tá? Uso de blockchain para pagamentos transfronteiriços, envio de dinheiro de um país para outro, e emissão de títulos. Eu vi essa notícia aqui que o Santander emitiu títulos na blockchain que é pública do Ethereum, no valor aí de 20 milhões de dólares. Tá? E a ONU, apesar de não ser uma empresa privada, mas ela usa a blockchain para combater aquilo que se chama dos warlords, né? Ou seja, aquelas pessoas que ficam fomentando guerras. E essas pessoas que roubam ajuda da organização, ajuda da ONU, a ONU envia ajuda humanitária, essas pessoas vão lá e roubam essa ajuda humanitária. Por quê? Porque falsificam a identidade. Então, a ONU desembolsou nos últimos 2 anos fundos para 106 mil refugiados sírios na Jordânia, usando varreduras de íris verificadas em blockchain em vez de cartão de identificação. Ou seja, para efetivamente evitar o quê? Evitar a falsificação de documentos. E ainda, aqui alguns links, tá? Já está lá no material. E para a gente finalizar essa parte aqui mais prática, tá? Aqui na Europa, e aqui um uso mais por governos. E aí vejam que a gente tem empresas privadas usando e governos também estão. Aqui alguns mais simples, mas extremamente relevantes em termos de demonstrar, responder aquela pergunta que foi feita antes, tá? Do que se pode ou para que se pode utilizar. Na Suíça, tá? Governos utilizam para verificação de identidade, votações e aluguel de bicicletas. Tá? Na Finlândia, registro de refugiados e controle de benefícios distribuídos por cartão de débito, mais ou menos semelhante a esse da ONU, para evitar falsificação. Na Suécia, transferência de títulos de propriedades e registros médicos. No Reino Unido, registro de propriedades. Em Malta e Chipre, aquele que eu comecei o nosso bate-papo mostrando, certificados acadêmicos. Na França também. E a União Europeia. A União Europeia tem aí alguns... A União Europeia, como instituição, busca investir, ou já está investindo em blockchain, para tratar de alguns temas. Esse aqui são só alguns, tem vários outros. Então, inserção de componentes de leitura automática em embalagens para registro em blockchain, melhoria de transações, processo de transparência em mercados, melhoria no sistema de recolha de impostos, uso em sistemas de contratação pública e aumento da eficiência em geral. E ainda, eu deixo ali alguns links, e eu queria só chamar a atenção que a OCDE, todos vocês sabem aí da OCDE, Brasil está tentando entrar aí na OCDE agora. O OCDE tem uma aplicação específica para combate à corrupção em países do Oriente Médio e da Ásia Central. Tá? Então, tem um mecanismo que é utilizado
para combate à corrupção. Ou seja, quando a gente pensa aqui em negócios, a gente está pensando mais em empresas privadas, mas o setor público também está fazendo isso. Tá ok? Vou dar uma olhadinha rápida aqui, pessoal, perguntas, se tiverem aí. Vou ali depois da do Anderson, da Louis Vuitton, que eu citei, tá? Marcelo perguntou, podemos ter várias blockchains por segmento de mercado? Sim, Marcelo. Para aplicações, inclusive, e aqui não é propaganda, tá? Não ganho nada, mas vale dar uma olhada na IBM. A IBM tem 5 ou 6 tipos diferentes de blockchains que são utilizadas conforme a situação que você quer utilizar, tá? Deixa eu ver quem mais. O Fabiano falou da KPMG, também vi essa notícia, que anunciou aí essa semana agora uma blockchain própria, misturando blockchain e inteligência artificial. O Paulo perguntou, como tem os dados são armazenados e validados? Então, a peça são milhares de pequenas. Exato. Imagina aqui, Paulo, o seguinte, a peça é produzida com número de série, gravada na peça. Então, eu vou lá e digo, olha, aquela peça com aquele número de série foi produzida no dia tal, na hora tal, na fábrica tal e está aqui registrado na blockchain. Deu problema depois, eu pego o número de série e faço essa confirmação, tá ok? Boa, o Anderson citou Dubai, exatamente, era uma outra que eu não tinha colocado aqui, mas ia citar. Dubai tem um projeto agora para 2022, que eles também estão investindo uma grana em blockchain, tá? Sim, Renan, respondendo, Renan perguntou, é possível obter as informações aí do bloco já gravado? Tá? Sim, é plenamente possível, tá? Porque você vai gravar os dados ali, vai depender, por óbvio, de como você vai gravar. Tá? Marcelo já citou aí da IBM, tá? Então Marcelo já deve conhecer, né? O Hyperledger aí, tá? Depois comentários aí de um para os outros e o Rômulo indicou ali a Original Me, ou Original My, eu não sei como que é a pronúncia que eles têm da própria empresa, que é uma empresa de identidades, exatamente. Aqui muito rápido, pessoal, para a gente passar para a nossa parte final, tá? Depois eu volto aí para as perguntas. Blockchain e proteção de dados, nós temos aqui uma questão a ser levantada sempre, e aí eu volto àquela pergunta, eu gravei o nome do Paulo, né? Pelo menos não sei se tem outros Paulos, mas é aquele que eu falei anteriormente, né? Quando utilizar? Então, Paulo, se eu tenho a certeza que eu vou gravar dados pessoais de uma blockchain, por exemplo, talvez não seja uma boa utilizar. Talvez não seja uma boa utilizar, por quê? Porque a legislação de proteção de dados, seja aqui na Europa, com o regulamento europeu, seja no Brasil, com a LGPD, garante o direito ao apagamento. E se uma blockchain, por definição, não permite o apagamento, porque lembre-se do aspecto técnico, imagine que o dado está lá no bloco 1, e aí o titular de dados vai lá e diz, eu quero apagar meus dados, eu tenho esse direito. Você vai apagar o bloco 1, mas vai alterar o resto do bloco 1, que vai alterar o resto de toda a blockchain depois. Então, eventualmente, isso vai gerar um problema. Então, é necessário pensar nisso. Outra coisa que é preocupante é a questão de transferência internacional de dados. Ou seja, especialmente se a gente estiver tratando de uma blockchain pública, mas também numa empresa, né? Ou seja, se for uma blockchain privada, que é aquela geralmente vinculada a empresas, né? Que é o Santander, no caso ali do exemplo. Quer dizer, eu tenho a transferência internacional de dados. Então, como que você gerencia isso em termos de proteção de dados? Eu coloquei ali muito rápido, mas não vou entrar em detalhes aqui, porque não é o nosso objetivo, é só para que vocês vejam isso depois, né? Ou seja, em termos de encriptação, tá? Ou seja, dependendo dos dados que você grava lá com o hash, mesmo sendo aquele número hexadecimal, é possível você fazer a vinculação. Tá? Ou seja, usando sistemas de força bruta, se eu faço o hash só do CPF, por exemplo, eventualmente, mesmo sendo um hash, que é aquele número que em princípio não significa nada, eu consigo descobrir de quem é. Por quê? Porque eu consigo eventualmente gerar todos os CPFs possíveis, depois eu consigo gerar todos os hashes de todos os CPFs possíveis e depois eu comparo com aquele dali que eu tenho em mãos. E aí eu descubro quem é a pessoa, por exemplo. Tá? Então, tem de tomar cuidado e tem de pensar nisso. Não estou dizendo que não se deva usar, pelo contrário. Eu sou um entusiasta de blockchain e acho sim que deve ser utilizado, mas você tem de pensar em como utilizar, tá ok? Deixa eu ver se tem aí mais alguma pergunta, bem rápido aqui, a gente já está aí chegando no nosso prazo, né? Para a gente poder bater um papo também, né? Deixa eu ver aqui.
Kramer, como poderia ser utilizado o blockchain na segurança de prova de concurso e Enem, por exemplo? Então, Kramer, vamos ignorar essa questão dos dados pessoais aí. Mas a gente pode, por exemplo, pensar em um sistema em que o aluno, a prova do aluno ali, aqueles resultados são gravados em uma blockchain, por exemplo, e aí se comprova, olha, o aluno Kramer fez a prova do Enem no último domingo, né, e terminou a prova às 3 horas e 47 minutos, na questão 1 marcou letra A, na 2 marcou B, na 3 marcou C, e por aí vai, e depois você tem a comprovação ali de quem fez o que naquele momento, para poder fazer as checagens, como foi o caso que ocorreu aí um tempinho atrás, né? Ou seja, fazer a checagem para ver quem acertou e quem errou e por aí vai, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. O Arthur foi mais a questão do aconselhamento, mais um comentário. O André colocou aqui uma pergunta interessante. Falando sobre negócio no quesito corrupção, no caso do Bitcoin, como usa a tecnologia de blockchain e não é rastreável, não seria uma fonte para sonegação de impostos e transações ilegais? Não, André. Por quê? Porque o Bitcoin não é irrastreável. É possível rastrear Bitcoin, tá? Inclusive, quem acha que está fazendo isso que você falou, né? Eu vou usar Bitcoin para sonegar imposto. É rastreável, não é tão difícil quanto se parece. Tá? Ou seja, existem técnicas, foge aqui o assunto do nosso bate-papo, mas só para deixar isso claro, é rastreável e não é agora, 2020. Tá? Procure aí, você e outros que tiverem interesse, sobre a Silk Road, que foi nos Estados Unidos há 8, 9 anos atrás, como descobriram quem estava usando Bitcoin para tráfico de drogas. Então, com a tecnologia de 8, 9, 10 anos atrás, foi plenamente possível descobrir. Tá? Bitcoin não é anônimo. Tem muita gente que acha que Bitcoin é anônimo. Não é anônimo. Tá? Eu não estou falando anônimo no sentido de proteção de dados, né? O anonimizado. Estou falando anônimo no seu sentido técnico mesmo. É plenamente possível rastrear quem usa Bitcoin. Tá? Tem outras moedas digitais que se dizem irrastreáveis, se dizem efetivamente anônimas, tá? Mas, enfim, em princípio, o Bitcoin, que é a mais conhecida, é rastreável, tá ok? Kramer já respondi, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Aí tem a questão de grupo, dados. Ótimo, Paulo questionou ali, vou responder aqui rapidamente para a gente passar para o último bloco. Como fica a base de dados da blockchain, a tendência inchando, e como ficam as informações antigas? Ficam para sempre ou tem como excluí-las? Paulo, vai ficar para sempre, em princípio vai ficar para sempre, apenas a título de curiosidade. Eu digo para vocês que a blockchain do Bitcoin, eu olhei hoje, antes desse nosso bate-papo, está com 265 gigas, tá? De tamanho. E cada bloco da rede Bitcoin tem 1 mega. O tamanho do bloco é 1 mega. Então, dentro desse 1 mega são gravadas várias transações de Bitcoin ali. Aí se grava aquele bloco. Então, ela tem 265 gigas. E se você baixar esses 265 gigas hoje na sua máquina, você vai ver a primeira lá que deu origem, que é o bloco Gênesis, como geralmente se chama, que é o primeiro, que é... Eu não lembro agora se ele é da última semana de dezembro de 2008 ou de 3 de janeiro de 2009, se não estou em erro. Tá? Mas dá uma olhadinha que você acha. Então, vai ficando ali. Porque se você apagar o anterior, ele desfaz o hash das subsequentes, tá ok? Existem meios técnicos para se evitar isso, mas aí vamos pular isso aqui por agora, né? Nesse caso, seria possível a utilização? Então, Éder, respondendo aí rapidamente, sim, seria possível, mas o fato da pessoa dar a autorização hoje não quer dizer que é o consentimento, não quer dizer que amanhã ela não possa retirar o consentimento. Então, se hoje eu autorizo, sim, grave meus dados médicos na sua blockchain, Éder, com base no meu consentimento, e amanhã eu digo, eu pensei bem, não quero não, tira o consentimento. Aí você já gravou na blockchain, já tem 1000 blocos gravados depois. Como é que você faz? Então, tente pensar nisso, tá ok? Deixa eu ver aqui. Vou passar aqui um pouquinho rápido, tá? O Sage, ou a Sage, não sei, peço desculpas, tá? Só pelo nome ali não consegui identificar. O custo de armazenamento a longo prazo não passa a ser um problema? Passa e não passa. Eu acho que depende da quantidade de dados que você vai gravar e da maneira como esses dados vão estar gravados. Por exemplo, eu não preciso armazenar meus vídeos, eu tenho um canal no YouTube, eu não preciso armazenar meus vídeos em si uma blockchain, porque cada vídeo tem vídeo meu que vai ter aí 10 GB de tamanho. Então, eu não vou gravar isso. Eu gravo o quê? Eu faço o hash do vídeo e gravo só o hash ali na blockchain. E pronto, eu tenho a comprovação do mesmo jeito, tá ok?
Jansen pode, sim, mas ao mesmo tempo que a computação quântica pode quebrar o blockchain que nós temos hoje, provavelmente, quando existir computação quântica, existirão algoritmos para proteger a blockchain em uma computação quântica, do mesmo jeito que hoje existem algoritmos para proteger a blockchain de hoje com o computador que a gente tem hoje. Então, esse medo aí eu não tenho, não, tá ok? Eduardo, é o que eu acabei de responder. Depende da maneira como você quer fazer, tá ok? Linguagem de programação, tá? Geralmente Java, os cursos que eu vejo para programar em blockchain Java, tá? Ou C, C++, tá ok? Foi o Takeshi que tinha perguntado. Né? Vamos lá. E é isso, pessoal. Para a gente finalizar aqui, então, tá? Colocar, né, agora aqui o nosso comentário sobre o curso aí, eu acho que vocês sabem. Para quem não souber, já fique sabendo agora, estão todos convidados aí a participar do nosso curso. Nós vamos dar um curso de certificação, tá ok? Na Blockchain Foundations, tá? A Exim tem aí 2 certificações em blockchain, tem a Exim Blockchain Essentials e tem a Exim Blockchain Foundation, e nós já vamos direto para mais avançada, não vamos falar sobre o Essentials, vamos direto para Foundations. E qual é o objetivo? O objetivo é a gente aprofundar nisso tudo que a gente conversou aqui agora. Tá? Ou seja, a questão aí de profissionais de negócios e de TI que têm ou pretendem ter um papel central. Por óbvio que não é só profissionais de negócio ou de TI, é óbvio que ela é aberta a qualquer pessoa, tá ok? Então, a ideia da certificação é comprovar que o candidato, é responder aquela pergunta que foi feita antes, que o candidato saiba decidir se a blockchain deve ou não ser utilizada. E ali, em itálico, aquilo ali é uma frase minha, tá? Sou eu penso assim, que você vai estar apto para prestar essa consultoria, porque você vai poder dizer, sim, utiliza aqui ou não, não utiliza, tá? Então, é para isso que existe essa certificação. Aqui são os principais conteúdos que a gente vai ver no curso e que estão na prova. Explicar como funciona, ou seja, a gente vai aprofundar isso que eu falei na primeira parte hoje. Diferenciar blockchain pública, privada e híbrida, que eu não citei aqui no nosso bate-papo. Explicar em mais detalhes esses aspectos um pouco mais técnicos e entrar na parte bem prática, no sentido de negócios. Tá? Ou seja, pegar cada uma daquelas áreas, tem um slide ali anterior que tinha várias áreas, e mostrar como aquelas áreas são impactadas pela blockchain. Então, quem tiver interesse em saber, posso usar, não posso usar, devo usar, não posso usar, o curso é uma boa, quer dizer, não só para quem queira fazer a certificação, mas se você quer adquirir conhecimento sobre isso, mais aprofundado, além desse nosso bate-papo, faz o curso, que eu tenho certeza que você vai poder ter essa visão de devo ou não utilizar e em quais as áreas. Para quem já tiver interesse na certificação, aqui está o aspecto básico, 1 hora de duração a prova, 40 questões, você precisa acertar 65% para ter a certificação e a prova em português. Tá? Então, repito, gente, o curso não é só para quem quer fazer certificação, não. Tá? O curso é para quem quer aprender sobre blockchain. Tá? Até mesmo porque, pessoal, vão ser 2 dias, é sábado e domingo da semana que vem. É um diazinho da semana meio puxada, a gente quer descansar, mas para você que quer aprender e que quer saber sobre esse assunto, faz o curso. Eu tenho a certeza que vai ser legal, você vai aprender muito bem. Tá? A gente está terminando de montar. Como eu falei, eu já tenho esse curso, já mexo com isso, já tem 5, 6 anos. Fiz cursos na IBM de blockchain, tem essa questão da Exim que eles também dão as orientações, então estou montando um negócio bem legal. Como eu falei, a gente vai, claro, direcionar para quem quer fazer a prova, mas se você não quiser fazer a prova, não tem problema, faz do mesmo jeito para você aprender isso daqui e poder, então, saber, né, se você deve ou não utilizar, por exemplo. Aqui, muito rapidamente, deixei em inglês, porque é só esse nosso bate-papo. O que você vai ver, tá? Então, veja ali o bloco 3 ali para quem eventualmente, não quero fazer a certificação agora. Tudo bem, mas faz o curso porque você vai aprender isso dali, ó. Aplicações, onde você vai aplicar blockchain, para que serve isso? Né? Ou seja, como tem em alguns lugares do Brasil, se usa esse ditado, é de comer ou é de passar no cabelo. Tá? Então, a ideia é exatamente essa aqui, tá? Saber
como você vai usar e ainda as inovações. A gente vai trazer algumas coisas ali vinculadas à proteção de dados, inteligência artificial, internet das coisas, tá? Que são coisas aí que estão despontando para saber como utilizar. E aqui, para quem for fazer a certificação, eu deixo aqui esse comparativo, né? Ou seja, você pode fazer por conta própria. Sou muito sincero, você não quer fazer o curso, eu vou fazer a certificação, mas não vou fazer o curso porque eu vou me preparar por conta própria. Show de bola. Compra o livro, tá? O livro está lá no site da Exim. São 250 páginas em inglês a respeito de um tema que talvez você não saiba. Pode ser que você já saiba alguma coisa, pode ser que não. Mas o livro básico está ali. Você pode comprar ele em PDF, no valor de ontem, na conversão de ontem dava esse valor ali. Ou se você quiser ter ele entregue na sua casa, é só pagar os R$ 454 que ele chega aí na sua casa, tá? O livro impresso. É uma opção. Outra opção, que eu acho que é a melhor, é o quê? É você fazer o curso aí com a gente semana que vem. Tá? Ou seja, 2 dias, o dia todo. Tá? São 4 módulos, como vocês viram ali. A gente vai dissecar tudo e, repito, mesmo que você não queira fazer a certificação, mas quer aprender sobre blockchain, tá? Aspecto um pouco mais técnico, como eu falei, porque precisa ter o aspecto técnico, mas o aspecto prático do negócio para você levar isso adiante e vender o seu peixe depois, como consultor, para dizer, poxa, eu fiz o curso, tá? Quem fizer o curso vai receber uma certificação, então não precisa uma certificação do curso, não a certificação da Exim, isso é outra coisa. Né? Mas você, fazendo o curso, recebe a certificação aqui da TI Exames dizendo que você fez, que você viu esses conteúdos, e depois, se você só quiser trabalhar com isso, você já vai ter esse certificado para mostrar. E você tem todas essas vantagens aqui, né? Por óbvio. Quer dizer, aula online ao vivo, a aula vai ficar gravada aí no ambiente da TI, para quem já é aluno da TI sabe disso. Se você não é aluno da TI ainda, você vai saber disso. Você vai ter lá a sua área de aluno e vai ter acesso a esse material. Para quem for fazer a certificação da Exim, vai ter todo o conteúdo, a gente vai direcionar, como eu já falei. Você vai ter todo o PDF disponível para estudo depois, então vai ser disponibilizado o PDF, o material que eu vou usar nas aulas, tá? Você vai ter acesso. Você vai ter todo o conteúdo em português, quer dizer, diferentemente de você só comprar o livro e ler o livro em inglês, não é todo mundo que sabe inglês, eventualmente, ou que tem a facilidade de eventualmente ler. Tem muita gente que prefere, mesmo sabendo inglês, ler em português, porque fixa mais. E tem gente que não tem paciência para ficar copiando e colando e colocando no tradutor do Google para poder traduzir o livro inteiro. Tá? Então, a gente deixa aí, eu deixo aí o convite para vocês, repito, seja para você que vai fazer a prova da Exim ou não, faz o curso que a gente vai trazer todos esses conteúdos que eu mostrei aqui. Tá? O básico ali do blockchain, os desafios, porque tem alguns desafios, tá? A questão de aplicações práticas e as inovações e possibilidades futuras, tá ok? Dito isso, pessoal, vamos aí agora deixar aí para comentários, tá? Abrir aí para quem tiver alguma pergunta aí, até mesmo por áudio, se quiser fazer, tá? E deixo esse espaço agora aberto e já passo aqui até que se alguém aí não quiser ficar aí nesse nosso bate-papo, vamos ficar aí mais uns 10 minutinhos, tá? Para a gente fechar aí, tá? Eu vou dar uma olhada aqui nas questões. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu já vou respondendo antes da gente começar, tá? A falar aí, se alguém quiser fazer uma pergunta ao vivo aí, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Para fazer o curso é necessário ter conhecimento em Java e C? O Alisson perguntou. Não, não é necessário, tá? Não precisa, tá? Aqui, o aspecto técnico que eu falei é aquela questão da criptografia, é aquela questão lá do registro distribuído, nós vamos entrar um pouco nisso, saber o que é um nó na rede, saber quando que um computador que teve algum tipo de acesso malicioso, ele vai ser substituído por outros dados, vão ser substituídos, mas não é nada de eu preciso programar, eu preciso saber de rede, eu preciso saber de sistema. Não, tranquilo, tá? Quando eu falo aspecto técnico é nesse sentido. É ter essa visão técnica da blockchain, mas não vai ter colocar a mão na massa, fica tranquilo, tá ok? Depois ali a questão de entender a tecnologia, né? Então, boa, vamos lá fazer, tá? O Flávio colocou ali a questão do exame da Exim para quem quiser, tá? Mas eu tenho certeza que o Flávio vai colocar aí alguns outros detalhes depois.
o link para o curso online gratuito mencionado. Aí, Cristina, você dá uma olhada na questão da Universidade de Nicósia. Lembre-se de que ali é diferente do nosso, tá ok, Cristina? Aquele curso que eu citei da Universidade de Nicósia é só para criptomoedas, tá? Então, ele não é necessariamente sobre blockchain. Claro que tem aula sobre blockchain, mas, na verdade, ali são 12 aulas. Ele tem uma aula de blockchain e todas as outras é para criptomoedas e questões financeiras. Então, ele vai entrar no mérito de o que é um banco central, qual é a função de um banco central, porque essa disciplina faz parte de um mestrado na área de economia. Tá? Então, lembrar disso. É um curso gratuito, pode fazer online, inglês, etc., disponível, dão lá o certificado, mas é voltado para a área de economia. Tá? Não é o nosso foco aqui. Tá ok? Deixa eu ver o que mais. Obrigado, Kleber. Boa. Tá? Tiago perguntou ali se vai existir outra data, aí o Flávio já respondeu ali embaixo. Tá? Boa, Milena, faz mesmo, tá ok? Boa, Rui também. O Caio falou ali que vai estudar LGPD e fica apertado para estudar tudo, mas aí, Caio, pega aí o curso, porque eventualmente você assiste depois, não tem problema, tá? É claro que eu vou falar sobre proteção de dados e por óbvio que o foco não é esse, vai ser menos, claro, vai ser bem diminuto, mas já aproveita e pega aqui enquanto a gente tem. Você eventualmente não precisa assistir ao vivo agora, você tem um prazo para assistir depois, então você já garante aí, né, a sua vinculação à turma e os materiais que a gente vai divulgar, tá ok? Deixa isso aí como sugestão para você, cara, tá? Deixa eu ver ali o que mais. Deixa eu ver o que mais aqui. Obrigado, Luiz. Grande Luiz, está aí. Luiz, colega meu aqui, conheço pessoalmente. Obrigado, Luiz. Espero que tenha sido útil. Roberto também, obrigado. Claro, Luiz, vai ter intervalo sim, a gente faz, tá? Não se preocupa com isso, não. Boa, JB, obrigado. William também, que bom. Tá? Hendrix também. Tranquilo, Hendrix, a gente já se conhece aí de outras aulas, né? Bom, Júlio, que bom que ficou claro, Júlio. Fico feliz. Esse é o nosso objetivo aqui, né? Dar essa introdução aí para deixar claro para vocês, tá? Agradeço aí a todos. Anderson colocou esse ponto interessante, Anderson Silva. Um grande desafio os governos abrirem mão de ganhar com toda a burocracia que criam, exatamente. E uma das vantagens da blockchain é isso, né? Você tirar o intermediário e o governo acaba sendo intermediário para muita coisa, né? A gente sabe disso aí, tá? O Flávio já colocou os detalhes ali, tá ok? Falou de desconto aí, ó, para quem já for aluno da TI, fica de olho, tá? Deixa eu ver aqui, que bom, Júlio, de novo, tá? O Rui questionou aí do Essentials. Olha, Rui, eu acho assim, vou ser muito sincero, eu acho que não, tá? Eu acho, a não ser que você queira ter lá, porque aí sim tem, digamos, a trilha do blockchain, vou chamar assim, que é o Essentials e é o Foundations, tá? Então, eu pessoalmente acho que não, porque você indo para o Foundations, você já vai, em termos de conhecimento, você vai aprender tudo. Tá? Então, se você, inclusive, fizer o curso aqui com a gente, você vai ter a base para fazer as duas provas. Aí fica muito a seu critério. Se você quer ter lá aquele badge lá dizendo que fez as duas certificações ou se você quer ter só uma. Tá? Para a prática, para você pegar esse conhecimento e ganhar dinheiro com esse conhecimento, digamos assim, eu acho que essa aqui já está mais do que suficiente, mas fica muito a seu critério, é claro. Dando um exemplo aqui, foi o meu caso, por exemplo, no âmbito lá da proteção de dados. Eu fiz lá o Foundation, fiz o Practitioner e tinha Essentials que eu não precisava, mas eu fiz também, mas foi uma questão pessoal minha, tá? Foi uma escolha minha. Então, acho que isso é uma escolha aí muita. Tiago, com certeza vai ter simulado sim, tá? Se você entrar hoje no site da Exim, só tem simulado em inglês, mas fica tranquilo, Tiago e demais, porque vão existir simulados, vai existir simulados em português e a prova é em português também. No site eles ainda não divulgaram isso oficialmente, tá? No sentido de ter o exemplo, né? Que tem lá a prova de exemplo, mas quando você entra no site ele já fala lá que a prova é em inglês ou português. Então, fica tranquilo que vai estar tudo em português sim, tá ok? Pessoal, agradecendo, eu que agradeço aí, pessoal, que ainda está aí, a presença de vocês, tá? Agradeço pelas questões, tá? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Aqui o Thiago eu já coloquei, né, Thiago? Por enquanto não tem mais avançada, tá? Só colocar aí
algo a mais, né? Que, na verdade, tem a Essentials e tem a Foundations, tá ok? Rodrigo, é bem provável, né? Que crie alguma coisa, mas enfim, vamos ver, tá ok? Deixa eu ver o que mais aqui. Mário, isso é uma questão que aí a gente deixa para falar lá no curso, tá? Eu posso trazer isso também, tá? Que implemente blockchain e aí teria realmente de ver com a empresa se ela vai cobrar uma licença ou não, mas nada impede que você comece a fazer isso também, tá ok? Deixa eu ver aqui o que mais. O Caio pedindo um cupom, né, Caio? Pedir, né? Sempre. O não a gente sempre já tem, né? Mas vamos lá, deixa eu ver aqui. Boa, Bruno. Gostei da ideia, Bruno. Eu lembrei da nossa conversa lá. Ali seu comentário aí, né? Autenticação das cachaças artesanais. Boa. Tá? Sim, Tiago. Voltando, Tiago Camargo ali, né? Tirar dúvida lá pelo fórum, tá? Isso aí a gente vai fazer. Fica tranquilo. Tá ok? Boa, Rui. Nos vemos lá então. Tá? Fim de semana que vem. Deixa eu ver aqui o que mais. Exatamente, o Hendrix colocou ali também, exatamente. Tá? Boa, deixa eu ver o que mais. Vanderlei, sim, como o Fábio tinha colocado antes, acho que você não viu, né? Quem é aluno vai ter desconto, sim, tá ok? É isso, pessoal, acho que a gente não tem aí muito mais perguntas, né? Talvez aí também nem perguntas ao vivo, então a gente vai encerrando aqui, tá? Que bom, isso aí, Ricardo, tente fazer isso mesmo, tá? Eu vi aí o seu comentário, né? Entrando no mundo da segurança de informação e procurando ter o máximo de informação possível, boa. Tente fazer isso mesmo, e como eu falei, tá, pessoal? O curso não é só para quem vai fazer a prova da Exim, mas para qualquer pessoa que queira trabalhar com isso, a gente vai direcionar para isso. Para quem quer adquirir conhecimento, como pegando aqui o que o Ricardo colocou, quer dizer, a gente tem essa ideia de juntar aí essas inovações, né? Ou seja, tem blockchain, tem inteligência artificial, tem big data, a internet das coisas e por aí vai. E a ideia é justamente trazer essas coisas que estão aí bem como novidade, se antecipar para poder auxiliar todo mundo a ter base para, como eu disse agora há pouco, ganhar dinheiro, usar isso para ganhar dinheiro. A gente quer que todo mundo cresça, né? Então, se todos vocês aí que fizerem o curso crescerem, a gente cresce também e a gente fica muito satisfeito. Para finalizar, o Thiago perguntou ali se tem informação de quantos profissionais no Brasil já tem essa certificação. Thiago, não sei te responder. Sinceramente, não sei te responder, tá? Eu tenho ela, claro, mas eu não sei, nunca fui atrás, então essa pergunta aí, não sei se é aí que se divulga ou se tem de fazer aí um web scraping para poder descobrir, tá? Mas do pessoal que postou, mas enfim, essa eu vou ficar devendo. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? O site do curso, entra no site Janaína da TI Exames, tá? tiexames.com.br, tem lá, você vai ver lá na parte de cursos, um pouquinho mais para baixo tem lá, o Flávio já divulgou ali também, se você quiser, já entra direto, tá? Mas tem lá para você poder se inscrever aí no curso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Obrigado por participarem. Tem aí o LinkedIn, deixei aí de novo para quem não conhecer, tá? Para quem não adicionar, se quiser adiciona, vamos aí manter contato e trocar ideias no que precisarem. Eu estou à disposição, a gente vai conversando e eu deixei no LinkedIn, agora eu vou lá para o último de novo, tá? Obrigado e espero vocês aí no sábado que vem, todo mundo aí presente para a gente trocar esse conhecimento sobre esse assunto, tá ok? Obrigado, pessoal, bom final de semana aí. Para mim já finzinho de sábado aqui, 3 da tarde aqui, para vocês ainda o sabadão aí, domingo, bom fim de semana a todos e até final de semana que vem. Tchau, pessoal.